Boa noite. Boa noite, Filipão. E aí, doutor? Tudo na paz? Bom demais, bom demais. Pessoal, boa noite para todo mundo. Vambora, avisem nos grupos aí que estamos ao vivo e hoje vamos ter uma super escola de líderes, porque hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir o César Augusto Barbosa, que em 8 meses de negócio chegou ao nível de diretor, ganhou 3 viagens pela companhia, já acumulou mais de 50 mil reais em ganhos, construiu um negócio com mais de 600 clientes pessoais, mais de 3.200 clientes aí no time como um todo. Então hoje tem aula, né? Pega papel e caneta, bora anotar os grandes insights aí. Você que quer aprender o caminho, o passo a passo, para também se tornar um diretor dentro do negócio da iGreen, hoje você vai receber esse passo a passo diretamente aí do mais novo diretor da iGreen Energy. Diretamente de Ribeirão Exatamente. Preto. Eu acho que lá não tá frio igual aqui, porque, cara, aqui tá Não tá? frio, rapaz. O homem tá com. Aqui tá frio sim, cara, mas eu prefiro o frio. Eu prefiro o frio do que o sol. É mesmo? Porque Rapaz, o frio você coloca uma blusa, o sol você não tem o que fazer. você tá doido, velho. Vou te falar, não tô acostumado com esse frio aqui, não. Hoje deu sensação térmica de 9 graus. Falei, não, Nossa, que delícia. é brabo, é brabo. E eu sei que tem uma galera aí, tem uma Mas galera como aí. eu sempre fui da rua, cara, quando tá muito sol, você não tem o que fazer na rua. Você tá suado, você tá aquela poeira na cara, aquele calor suando. Parece que às vezes você vai visitar o cliente, você fala, pô, eu acho que eu nem tomei banho hoje. Não é possível, você passa a mão que você tá marrom, cara. E aí no frio não, no frio as pessoas estão arrumadinha, bonita, Verdade. elegante, Ó, né? vamos fazer um teste aqui, né? Eu todo dia, toda semana eu peço para colocar a cidade que você está conectado. Aí coloca assim, o seguinte, coloca igual o Fábio colocou ali, ó, 14 graus em Teresópolis, Rio de Janeiro. Coloca aí a temperatura que está aí hoje. Coloca aí a temperatura e sua cidade. Vamos ver aqui como é que tá. E ao redor do Brasil, a nível tá ali, empacotada também, ó. Toda empacotadinha também, igual, né, Nível? Ai, não, aqui, ó, vou colocar o meu aqui, ó. Vinhedo, 14 graus agora. 14 graus. Pense. Deixa eu ver como é que tá a temperatura aqui em 16 Ribeirão. graus, ó. 27 graus em Maceió, não, tá de sacanagem, tá de sacanagem. Montes Claros, 20 graus, 16 graus em Colina, São Paulo. Curitiba, 8. Nossa Senhora, Elisângela. Ribeirão, 17. Aqui na minha região, da onde eu tô, tá marcando 21, né? Mas a sensação térmica tá mais gelado, sim. Aqui tá 11. Caraca. Não, Bagé na madrugada bate 13 graus. Bagé é bravo, Bagé é bravo. BH, 19 graus. Ó, 19 dá pra ir. Em Porteirinha, 21 graus. Porteirinha no inverno é 21 graus mesmo. São Luís. São Luís de Montes Belos. Rapaz, não é possível que isso é o nome da cidade. Juntou muita cidade em uma cidade só. São Luís, Montes Belos, 21 graus. Muito bom, muito bom. Pessoal, é isso. Ó, São Paulo tá frio, São Paulo tá frio. Vamos embora lá. Hoje a gente vai aprender aí com o César. Eu pedi o César para compartilhar com a gente, né, um pouquinho da história dele, como é que ele chegou aqui no negócio da iGreen, como é que foi essa trajetória até chegar ao diretor, né? Então, Uhum. basicamente, cara, o que que né, o que que ele fez, né, no início do negócio, no primeiro mês, no segundo mês, qual que foi a rotina dele até chegar esse diretor, uma rotina pessoal, uma rotina com o time, e ele vai compartilhar isso aí, vai abrir isso conosco hoje. Então, se você tiver alguma dúvida ao longo do tempo que ele estiver falando, vai colocando aqui no chat. Quando ele terminar de falar, a gente vai abrir o chat junto, eu e ele, e a gente vai respondendo aqui todas as dúvidas que porventura você tenha, tá? Então, agora é realmente pegar papel e caneta. E César, de antemão, muito obrigado por aceitar esse convite, meu irmão. Parabéns novamente por essa qualificação. Feliz demais por você. Você Obrigado. merece um cara de campo, um cara de. Fico lisonjeado em poder passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, né?
nesse período de 8 meses aí dentro da iGreen. Eu que fico agradecido. Espero poder compartilhar aí, agregar na vida de cada um que estiver participando aqui hoje, que vai participar também futuramente, acabar vendo esse vídeo no decorrer da semana, né? Que às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa, tá no mutirão já, porque hoje já é quinta, já é dia de mutirão já. Boa, boa. Vambora, meu irmão. O microfone tá contigo, eu vou fechar o meu aqui, vou te escutar e vou anotando tudo. Bora. Certo, eu só vou posicionar aqui rapidamente o meu telefone e Beleza. aí a gente já dá início. Se vocês escutarem cachorros latindo, briga de cachorros, são os meus que eu tenho, tá? São vários. Só aqui na frente tem 5 pitbull e no fundo tem mais 3, 4 no fundo. Então não se assustem. Eles estão brincando. Vamos lá, pessoal. Tudo certinho, tudo posicionado. Pessoal, meu nome é César. Eu tenho 37 anos, né? E como o Felipe falou, como até foi o meu reconhecimento no patamar de diretor, eu estou no negócio faz 8 meses. Trabalhando mesmo focado faz 7, né? Porque quando eu entendi esse negócio, eu quebrei as pontes. Eu vou falar sobre isso, né? Sobre a decisão de fazer o negócio acontecer de fato. Mas um pouquinho da minha história, eu já trabalhei com Rinode há muito tempo atrás e estava fora desse mercado, completamente decepcionado com esse mercado, com pessoas. E já tive mais de 600 pessoas na minha equipe na época da Rinode, 600 kit top, né? Não era 600 pessoas, era 600 kit top, né? E então, assim, foi um trabalho muito forte que a gente fez naquela época. Eu não tinha conhecimento nenhum. Naquela época de Rinode, eu não sabia nada de marketing multinível, eu só falava com pessoas. Eu borrifava perfume nas pessoas. Borrifava perfume e falava, eu ganho dinheiro fazendo isso aqui, ó. E ia acontecer. E o negócio foi acontecendo, né? A gente surfou uma onda muito boa de crescimento naquela época. Cheguei ao patamar de diamante lá em 9 meses e meio que deu uma estagnada. Já estava ganhando um bônus legal, não chega nem perto do que eu ganho hoje na iGreen em 8 meses. Mas eu vendia muito perfume, sempre fui um cara da rua, né? Igual a gente estava falando. Sempre fui o cara que colocava lá 20 perfumes numa mochilinha e batia de porta em porta. E isso me trouxe um resultado. Na época, eu acho que eu cheguei a fazer uns 250 mil entre vendas e comissionamento na Rinode. Então, eu entendi que o modelo funcionava, né? Funcionava. Só que acabei me decepcionando com pessoas, tive alguns problemas de relacionamento em casa e me afastei do modelo de negócio e voltei para o CLT. E aí voltei para o CLT e fui tentando de tudo. Tentei de tudo. Vendia consórcio, vendia apartamento, vendi produto de higiene pessoal, vendi álcool em gel, máscara na pandemia. Então, eu estava fazendo de tudo, né? Me virando ali no CLT. E meu último emprego que eu tive foi na Cielo, eu era gerente de negócios da Cielo, né? Eu entrei lá se eu não me engano, foi em 2022, 2023, e fiquei atendendo a região de Ribeirão Preto, visitando clientes aqui nas proximidades da cidade, mas com aquela carteira de clientes que era uma carteira que a gente tinha que administrar, né? Então, a concorrência na maquininha, né? No meio de adquirente, ela é muito grande. Hoje eu coloco uma máquina, amanhã já tem outra oferecendo uma outra máquina com uma taxa 0,2 mais barata, aí o cara já troca por causa disso. Hoje todo mundo está querendo economizar, né? O empresário ali, ele quer alguma forma de poder lucrar um pouco mais. Então, tinha que ficar aquele negócio enxugando gelo, né? Eu colocava uma máquina hoje, para tirar ela, para o cara tirar ela amanhã e eu tentar colocar ela de novo na semana que vem. E aquela doideira, aquela correria, o tempo todo fazendo isso, né? E quem é de vendas da área comercial sabe que todo mês você começa do zero. Todo mês você começa do zero. Virou dia 30, o que você fez, você vai receber um comissionamento sobre aquilo e no mês seguinte matar leão de novo, dia após dia, para poder construir aquele comissionamento, né? E uma coisa que me deixava muito chateado assim no meu último emprego era que eu tinha um salário bom, um salário de 2 mil alguma coisinha, né? Tinha uns descontos e tal, mas eu tinha uma ajuda de combustível, eu tinha uma alimentação, eu tinha um convênio.
Então, isso me dava uma certa segurança dentro desse negócio, né? Dentro da empresa que eu trabalhava. Falei, pô, aqui eu tenho um auxílio, eu tenho um convênio, tal. Só que o que aconteceu comigo no ano passado, né? Mesmo tendo tudo isso, tá? E uma coisa que eu quero falar para vocês: nunca dependam de uma fonte de renda só. Nunca dependam de uma fonte de renda. Ah, eu tenho um CLT, eu tô tranquilo. Cara, você tá tranquilo hoje. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Você não sabe o que vai a hora que você vai sair na rua, se você vai bater seu carro, se vai acontecer um acidente, se você vai ficar impossibilitado de trabalhar. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Eu não tive um acidente. Eu tive uma doença e que me afastou, que me impossibilitou de trabalhar. Eu descobri um tumor em novembro do ano de 2024, achando que era uma dor, porque eu sempre fui uma pessoa que treinava muito, sempre fui um cara parrudão. E eu falei, cara, eu fiz alguma coisa na academia que me machucou minha perna, tava doendo um nervo que é na lateral da coxa, um nervo que, tipo um nervo ciático. Tanto que eu comecei a tratar isso como fisioterapia. Falei, ó, o nervo que eu machuquei, tá pensando, vou ter que corrigir isso com fisioterapia. Eu descobri isso em novembro, a dor não passava, não passava, e a gente naquela correria de final de ano, né, de vendas, eu querendo tirar férias em janeiro, então eu não dei a devida atenção para minha saúde e continuei trabalhando porque a gente precisa entregar. Nós somos números na empresa, né? Então eu precisava entregar para montar um salário legal, para poder receber um acerto legal e para poder curtir minhas férias. E então eu não parei para poder dar uma atenção. Eu continuei trabalhando, continuei correndo atrás, só que já começou a se tornar uma dor ali, que no começo eu tratava com Tilenol, com Salompas, eu colocava alguma coisa, dava uma anestesiada, tomava alguma coisa relacionada à Dorflex e também diminuía um pouco a dor. Só que o negócio começou a ficar mais agudo, começou a ficar mais agudo, e doía mais, doía mais. Aí comecei a encurtar meu período de sono. Eu chegava em casa, em vez de dormir às 10, eu comecei a dormir à meia-noite, porque eu sentia dor. Aí eu acordava, em vez de acordar às 7, eu comecei a acordar às 5. E aquele negócio começou a diminuir, 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 até eu começar a tomar remédios para poder ficar acordado e trabalhar. Tomava remédio, tomava energético, tomava café o dia inteiro, porque eu já não conseguia dormir de tanta dor. Porque quando eu descobri que eu estava com um tumor, foi depois que eu voltei das férias, depois do dia 20 de janeiro. Eu continuei trabalhando para poder entregar os números que a empresa pedia, né, para poder tirar uma férias com uma gordurinha melhor, para poder curtir e tal, passar o final de ano. Só que naquela correria de trabalho, de buscar entregar cliente para a empresa, de focar 100% no meu serviço, eu deixei essa parte de saúde de lado, até chegar um momento, em janeiro, logo que eu voltei das férias, eu já, as minhas férias que eu achei que eu fosse curtir, eu praticamente não aproveitei porque eu sentia muita dor, então eu só ficava em casa, não saía, não fazia nada, né? Trabalhei muito para poder fazer uma gordura, para poder ficar em casa tomando remédio. Só que quando eu voltei em janeiro, né, na primeira semana logo depois de ter voltado das férias, a minha chefe já chegou falando para mim, ó, precisa entregar resultado, tal, voltou de férias agora, voltou numa época ruim, porque janeiro as pessoas ainda estão comemorando virada de ano, a gente sabe que o Brasil meio que funciona depois do carnaval, né? Então você vai ter que correr, descobri quando eu voltei das férias que a gente já não tinha aquele auxílio combustível que era livre, a gente já tinha agora um limitado. Então a empresa cortou o que era livre para poder limitar por setores, e a conta já não estava fechando. Beleza. Voltei em janeiro. No dia 29 de janeiro, eu fui no médico, eu já não aguentava mais. Eu já estava passando as noites acordado e vivendo à base de café, energético e remédio para poder trabalhar. Eu cheguei no médico e falei, ó, tá acontecendo isso e isso, tô sentindo uma dor assim. Aí ele falou, cara, isso aí não tem nada a ver com o nervo ciático, não tem nada, porque você tá tomando remédio para dormir, que eu tomava Zolpidem, tomava 2 comprimidos de Zolpidem e não dormia de dor. Então, você tá tomando um remédio que a dor tá tão forte que ela tá cortando um remédio que desliga as pessoas. Você tá tomando 2 comprimidos e não tá dormindo. Por isso aí não tem nada a ver com o nervo ciático, não. Aí ele me pediu uma ressonância, né, da coluna. Nessa ressonância, eu descobri que eu tava com um tumor na L4. E esse tumor, ele tava bem no... A gente tem um caninho, né, que desce dos nervos do corpo todo. O meu deu bem no meio desse cano.
E conforme ele crescia, ele pressionava. Então, se eu ficasse sentado ou deitado, o peso caía sobre a coluna, pressionava os nervos e eu tinha que ficar em pé. Eu tenho vídeos que eu passava a madrugada inteira andando pela casa. Eu sei quantos passos tem da porta da minha casa até o final da parede. São 28 passos exatos. Eu ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, porque eu não conseguia dormir. Minha casa era um. Não tinha uma poeira, que eu passava a madrugada limpando a casa. Não tinha o que fazer. Passava a madrugada limpando a casa, andando pela casa, tentando alguma coisa para aliviar aquela dor. Nisso eu comecei a tomar, eu fui afastado, né? O médico resolveu me afastar, ele falou, cara, eu vou te afastar, porque do jeito que você tá, você não consegue mais trabalhar. Eu tomava tanto medicamento energético que eu perdi o raciocínio na frente dos clientes. Às vezes eu estava negociando maquininha, negociando taxa, eu olhava pro dono do comércio, falava, o que que a gente está conversando? E eu olhava para ele e ficava, pô, sabe quando você já tá ficando alucinado de tanta coisa? Tanto remédio que eu tomava para segurar a dor, não dormia, isso acaba com a gente, você não tem ideia. Então, assim, nunca dependa de uma fonte de renda só. Porque a hora que eu fui afastado pela empresa, né, eu fui dar entrada no INSS. Sabe quantas parcelas do INSS eu já peguei? Uma parcela do INSS. O resto eu tô brigando com eles até hoje. Porque logo que deu o meu problema do INSS, né, que eu fui afastado, deu o problema também dos aposentados que foram roubados. Então, qual que era o foco deles? Resolver os aposentados, os idosos. E quem está ali na fila, ó, se vire. Nesse momento que eu fui afastado, cara, foi um momento muito difícil para mim, porque eu sempre fui sozinho, eu sempre nunca reclamei de correr atrás das minhas coisas, nunca reclamei. Não tenho nada herdado, nada ganhado, tudo eu que corro atrás, tudo da minha casa eu que corro atrás. E depender financeiramente das pessoas, isso acabava comigo. Isso acabava com o meu psicológico. Porque chegou um ponto, isso foi o que me chamou a atenção dentro da Green, chegou um ponto da quirelinha que eu tinha feito meu pé de meia para curtir minhas férias que eu não tinha gastado porque eu estava doente, eu usava para pagar a conta. E eu pagava minhas contas na seguinte sequência: aluguel, energia, plano de telefone e depois, se sobrasse, eu comprava coisa para eu comer. Então, a maioria dos brasileiros, eles fazem a mesma coisa. Pagam o financiamento, pagam o aluguel, pagam energia, pagam um plano de telefone que a gente não vive sem, e depois, com o que sobra, eles fazem uma adequação ali para alimentação. Então, quando eu entendi esse negócio, também a gente vai falar sobre isso, falei, cara, quando eu estava doente, eu não tinha condição financeira, eu tinha que pagar energia, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar energia. Então, é um puta de um produto, para eu pensar em trabalhar com isso, né? E fiquei afastado, graças a Deus aí, depois de muita briga na justiça, que é ter o convênio, né? Eu falei lá sobre ter o benefício da empresa, né? Do CLT, ter um convênio. O convênio não aprovava minha cirurgia. O que eu sofri foi por causa do convênio. Ele não aprovava minha cirurgia. Eu tive que entrar com um advogado, né? Pedir do advogado pedir uma medida na justiça para eles poderem fazer minha cirurgia que o convênio não queria aprovar. Reduzir custo. Eu precisava de 2 neuros, né? E eles só queriam aprovar um e não ia o negócio, não ia. Aí depois de 5 meses eu fiz minha cirurgia. Nesse período aí eu fiquei dependente de familiares para poder me alimentar. E eu estava ou comendo na casa da minha namorada, ou comendo na casa da minha mãe, ou comendo na casa de algum parente, porque eu pagava minhas contas. Era só isso que eu conseguia fazer, pagar a conta do mês para não perder a casa, porque eu não tenho onde levar meus cachorros. Não posso nem voltar para casa da minha mãe, porque os bichinhos da frente é bruto. Então, eu tinha que ficar em casa pagando as minhas despesas e aí me alimentava na casa das pessoas. Ou seja, eu dependia de ajuda para me alimentar. Ah, mas eu tinha uma segurança quando eu estava no CLT. Que segurança que é essa que eu tinha? E quando eu precisei, não tinha ninguém. Ninguém da empresa veio aqui me dar uma cesta básica. Ninguém da empresa aqui veio perguntar se está precisando de comer alguma coisa, se está precisando pagar uma conta. Ninguém. Vieram uma vez me visitar e trouxeram um bolo. Um bolinho daqueles de R$ 12. E comeram o bolo, nem para deixar. Comeram o bolo ainda. Então, que segurança que a gente tem hoje, se a gente falar, para a gente pensar só sobre CLT? A gente não tem segurança. Então, o conselho que eu já inicio dando para vocês é nunca dependa apenas de uma fonte de renda, porque as coisas mudam de um dia para a noite
e aí você pode acabar se prejudicando, né? Se você não tiver um suporte aí, infelizmente as coisas vão ficar muito difíceis para você, da mesma forma que ficou para mim, que tinha uma fonte de renda só, né? O que que eu posso dizer desses 8 meses que eu fiquei afastado? Cara, foi um momento de muito aprendizado, né? Eu me apeguei muito a Deus, isso acho que me fortaleceu demais. Eu orava, Bispo Bruno Leonardo, não sei se vocês acompanham, fazia oração 5 da manhã, 6 da tarde, meia-noite, eu não dormia mesmo, então eu só passava orando, 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 me apeguei muito a Deus. E além disso, nesse período que eu fiquei afastado, eu não fiquei parado dentro de casa, eu fiquei estudando. Fiquei estudando, fiquei buscando conhecimento, aprendendo sobre marketing digital, sobre como se posicionar, a forma correta de fazer várias e várias coisas, né? Na questão da internet, que a gente sabe que a internet é futuro. Então, eu fui buscando conhecimento. Então, e foi bom também que eu me afastei de muita gente que não me agregava, né? Não me agregava e estava ali só no bem bom. Então, eu acho que isso também foi bom nessa parte da doença, né? Eu consegui aprender muito, consegui me tornar maduro de uma forma obrigada ali, vamos dizer, né? De uma forma obrigatória. E foi isso. Quando eu voltei pro serviço, né? Logo depois de ter me recuperado, olha para vocês verem como que é doido e a gente é só um número realmente na empresa. Quando eu voltei pro meu serviço, a minha chefe me chamou, ela falou, César, é o seguinte, eu sei que você está voltando agora, que você está passando por um momento de recuperação, só que, ó, eu assumi, já tinha trocado, eu tinha mandado a minha antiga chefe embora, eu assumi essa região agora num momento muito difícil, tá? Então eu preciso que você entregue resultado, porque se você não entregar resultado, eu não entrego resultado, aí eu sou mandado embora. Então antes de eu ser mandado embora, eu mando você embora. Ela falou dessa forma comigo. Eu tinha acabado de voltar de um tumor, 8 meses afastado e já tendo que entregar resultado, né? E, cara, me dediquei. Acordava 7 horas da manhã, já estava na rua 7h30, voltava para casa 10 horas da noite e trabalhei muito nesse período. Só que eu não consegui chegar ao mínimo do comissionamento, que era de 80%. Eu tinha que atingir 80% da meta para poder ganhar a comissão. Se eu fizesse 79, eu não ganhava sobre os 79 que eu fiz. E aí eu falei, cara, não é justo isso, porque eu trabalhei pra caramba. Eu dei os 67% naquele mês. E eu não receber sobre os meus 67% não é justo, porque eu gastei para estar na rua, eu gastei para visitar aquele cliente. Então, mesmo não entregando a meta, eu acho que eu tinha que receber. E lá não era assim. Foi aí que, cara, foi Deus que botou Orlando na vida da minha mãe. Ele falou com a minha mãe sobre o negócio, e a minha mãe falou: César, conheci uma empresa assim, trabalha com energia solar. Eu acho que dá para você fazer um extra continuando no que você faz hoje. Ela falou: mas como me explica então? Porque eu estou precisando é fazer dinheiro, estou precisando fazer acontecer para ontem, né? Tanto que quando eu iniciei a Iron, eu entrei num buraco, eu estava num buraco, cara, que olha, para sair de lá foi na raça mesmo. E aí o Orlando sentou comigo, sentou com ela, apresentou para a gente o projeto. Ele falou: César, empresa de multinível, você vai trabalhar com a conexão, você vai vender energia para as pessoas, você não precisa parar o que você faz hoje, você vai agregar, né? Você já está visitando o cliente, oferece para o comércio também, oferece um desconto na conta de energia desse comércio. Você visita muita adega, muito bar? Eu falei: visito, o tempo todo é isso. Eu falei: então oferece para essas pessoas. Eu falei: beleza. Só que eu falei assim para ele, eu falei: Orlando, eu não vou falar com ninguém desse negócio. Eu não quero trabalhar com pessoas, eu não quero mais trabalhar com rede. Eu quero montar uma carteira de cliente para que se acontecer um BO, não vou falar a palavra ou não, acontecer um BO igual aconteceu esse ano comigo, eu não fique dependente de INSS, dependente de alguma outra coisa, né? Eu quero construir uma carteira que, se der algum problema, essa carteira ficou para mim, meus clientes, eu vou ganhar um comissionamento disso. Aí ele falou: cara, é isso, faz isso então. Me licenciei em setembro, né? Outubro, eu trabalhando ainda. Não fiz nada em setembro. Outubro eu comecei a trabalhar, comecei a falar com as pessoas, comecei a falar nos comércios. E aí, no primeiro mês, eu fiz 19 cadastros, tudo errado. Dois validou daquele mês. Não sabia fazer cadastro, subia qualquer conta. Teve uma conta lá que eu coloquei 40 mil. O Orlando falou: nossa, que conta que é essa? E era R$ 400, só que eu não coloquei o ponto, virou 40 mil. Aí, ou seja, nada deu errado. Só que o que que eu entendi nesses primeiros 30 dias? Eu falei: pô, se eu tô falando com as pessoas dessa forma, tudo errado, e tá tendo uma aceitação, se eu aprender esse negócio,
eu acho que vou ter mais resultado. E aí eu virei um maluco em busca de conhecimento. Todo dia que tinha apresentação, todo dia que tinha treinamento, todo dia, qualquer agenda que estava disponível para a gente, pô, a facilidade que a gente tem hoje de trabalhar aqui dentro de casa, no quentinho, de não ter que sair para visitar uma PM, para participar de um treinamento, cara, eu aprendia tudo que falava. Fala, tem treinamento hoje, vou fazer. Tem apresentação, vou ver. Tem não sei o que, vou fazer. Tem agenda, vou participar. Então, o primeiro conselho que eu falo para vocês dentro do negócio é que vocês se tornem umas pessoas famintas por conhecimento, tá? Para buscar conhecimento. Quantas pessoas estão aqui nessa sala hoje, eu tenho certeza que está, às vezes, deitado E, cara, não tem importância, tá? Deitado no sofá, no conforto da sua casa, mas não está anotando absolutamente nada. Não está com um caderninho, não está com a caneta para poder anotar. Alguma coisa que a gente possa, às vezes, falar e que faz sentido para você. Ah, mas eu gravo na minha cabeça, sou bom de cabeça. Você não grava na sua cabeça. Tá escutando agora. Amanhã, a hora que tiver um monte de problema, você já esqueceu tudo que foi falado. Então, uma coisa muito importante que as pessoas têm que ter é a fome de aprendizado, mas também de anotar o que tá sendo escutado, né? Cara, eu tenho tanto caderno de curso que eu já fiz, de todas as coisas que a gente vai passando e vai aprendendo anotado, que às vezes eu vou lá dar uma folhada e falo, pô, nossa, olha que legal que eu anotei. É verdade. Vou pôr isso aqui em prática. Então, se não tiver anotado, vai ser perdido. Nosso HD do cérebro é gigantesco, mas para achar é uma bagunça, a dificuldade é enorme. Então, sempre buscar conhecimento e não só buscar o conhecimento. Aprendeu algo, coloque isso em prática, né? Aprendeu algo, coloque em prática. Eu aprendi muita coisa nos treinamentos do Guilherme sobre o mutirão. Sempre que falava algo, pesquisava vídeo, ficava assistindo vídeo sobre o mutirão, sobre entender como é que funcionava a questão dos mutirões. A gente que já está no negócio há um tempo, pegamos uma fase muito boa ali de cadastros através de mutirões, né? Não quer dizer que porque diminuiu o mutirão, o negócio não funcione mais. Porque você, o tempo todo, você tem que estar se adequando às novas formas de buscar clientes, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa que trabalha uma única forma de captação. Eu sempre falo isso para todas as pessoas que me perguntam. Falam, nossa, como é que você faz tanto cadastro? Cara, eu não faço só mutirão. Teve uma vez que um cara pegou e falou: nossa, se você é o cara do digital, por que você não fica no digital? Eu falei para ele da seguinte forma: eu falei, o cliente ele tá só na internet? Não. O cliente ele tá só no celular? Não. O cliente ele tá na rádio, ele tá na televisão, ele tá na rua, ele tá no comércio, ele tá na indicação, ele é nosso vizinho. Então, por que eu vou ficar com uma única forma de captação de clientes, sendo que eu posso ter várias formas de captação de cliente? O cliente ele tá no panfleto, ele tá na rádio, ele tá na televisão, até rádio eu já paguei. Até rádio já paguei para divulgar. Então, assim, depois do meu primeiro mês, que foi 17 cadastros, ou 19 cadastros, não lembro ao certo, meu segundo mês já pulei para 47 cadastros. E aí, quando estava no meu segundo mês, eu falei, não, eu vou focar nesse negócio aqui. Fui no meu serviço, pedi conta da empresa, fiz eles me mandarem embora. Falei, eu quero ser mandado embora, conheci um outro negócio, vou me dedicar 100% nisso. E não quero ter essa cobrança que eu tenho aqui dentro hoje para correr atrás de algo que não é meu. Eu quero correr atrás de algo que vai ficar para mim, que seja meu, que daqui um mês, 2 meses, se eu fizer 20%, no próximo mês eu tenho 20%. Então eu fiz eles me mandarem embora, foi aí que eu quebrei a ponte, né? A ponte da segurança que eu tinha e foquei 100% no negócio. Olha para vocês verem que doideira. Primeiro mês, 17 ou 19 cadastros. No segundo, já 50 cadastros. No terceiro mês, 156 cadastros validados. No meu quarto mês, 380 clientes cadastrei. Eu cadastrei 380 clientes. Não foi a minha equipe. Eu cadastrei 380 clientes. Por quê? Eu quebrei uma ponte e eu tinha que fazer esse negócio dar certo. Só que o quebrar a ponte e fazer o negócio dar certo, quanto mais eu fazia, mais eu pegava a prática, mais eu tinha facilidade de converter aquele cliente. Era tão automático a gente, às vezes, no mutirão, de que quando um licenciado novo participava comigo, ele falava, nossa, cara, você é meio sério, né? Você é meio grosso. Eu falei, não sou grosso, é praticidade, agilidade na hora de fazer o cadastro. E você vai pegar isso também. Se você, quanto mais você fizer, mais você vai ter praticidade e facilidade de fazer um cadastro, de conduzir uma conversa no cliente, né?
Então, no meu terceiro mês aí, no meu quarto mês, já fiz 380 clientes, 200 e tantos validados, fiz de comissionamento, acho que deu 19.700, né? Fora o residual, que deu um salto gigantesco. É, E aí eu comecei a falar com pessoas. Não querendo falar com pessoas, eu comecei a falar com pessoas. Eu comecei a falar, pô, se esse negócio aqui tá dando tão certo para mim, pode dar certo para esse fulano aqui também. Eu comecei a chamar as pessoas e eu comecei a apresentar um negócio de uma forma muito simples, porque o nosso negócio ele é uma forma muito simples. Então eu falava, cara, eu faço isso, eu monto um mutirão, eu passo um carro de sol, eu ponho minha tenda e aí eu fico fazendo cadastro. E eu ganho dinheiro fazendo dessa forma. Vamos um dia comigo para você ver. E aí eu levava um prospecto para licenciado no meu mutirão. Eu conectava ele com o negócio. Eu pagava ele como um dia de freelance. Eu falava, ó, vou te dar R$ 150 para você me ajudar a fazer cadastro. E aí eu ajudava, pagava a pessoa, pagava lá R$ 150 e uma marmita. O cara ficava comigo o dia inteiro fazendo cadastro. A hora que chegava no final do dia, eu pegava e falava, ô, me ajuda a somar aqui. Aí a gente começava. 200, 300, não sei o quê, tá. Aí eu fazia a continha para ele e falava, ganhei tantos mil hoje. Eu falava, ué, como assim? Ganhei tantos mil? Eu falava, porque eu vendo energia para essas pessoas. E o que a gente faz é vender energia. Então, eu faço carro de som, eu gastei tanto, investi tanto aqui em carro de som, investi tanto nisso, investi 150 em você, e me sobrou tantos mil de lucro. Não, cara, eu vou fazer esse negócio também. Falei, beleza, tamo junto. Bora. Fazia o cadastro do licenciado e no próximo mutirão já fazia o mutirão dele. Já fazia, ó, vamos tal, organizar. Você já entendeu como é que funciona? Entendi como é que funciona. Então tá, que cidade que você acha que é legal? Vou te ensinar agora a como que você faz para poder escolher um ponto, que é o que eu vou passar para vocês agora. O mutirão, gente, ele teve um período que foi muito forte. Dava 100 cadastros, 150 cadastros, teve gente que já chegou a fazer 300 cadastros em um único dia. O mutirão ainda funciona? Com certeza funciona. Se fizer bem feito e organizado da forma correta, ele funciona. Eu fiz um recente agora em Orlândia, que deu 30 e tantos cadastros. Em Orlândia, pertinho, aqui do ladinho de casa, 30 e tantos cadastros. No final de semana, sabe quantos carros de som eu rodei? Nenhum carro de som, rodei o meu carro de som. Que eu entendi que eu falei, pô, eu gasto 300, R$ 400 por carro. Já teve vez a gente rodar, às vezes, 6 carros. Foi um que a gente fez em Jaboticabal. Fiz junto com o Orlando, a gente fez 167 cadastros em um único dia. Nesse dia a gente rodou até trio elétrico. Foi doideira que a gente fez naquela cidade. 4 tendas, uma do lado da outra. Aquele pô, um monte de gente chegando. O pessoal já, eu olhava para quando a pessoa não dá certo, tchau, obrigado, tchau, próximo. Cara, loucura. A gente rodou até trio elétrico esse dia. Cento e tantos, 160 e tantos cadastros em um único dia. Mas fazendo hoje ainda dá resultado. Hoje ele tem um período que é tudo novidade. Então a pessoa escuta o carro de som, eu vou lá ver o que que é. E a pessoa vai. Só que hoje a mensagem passa, a pessoa já sabe que é um carro de som. Só que se for uma coisa bem estruturada, bem organizada, você vai, às vezes, não investir tanto, igual a gente investia R$ 400 num carro de som. Às vezes, hoje você pega e você pode fazer pausadamente, igual eu estava fazendo em Orlândia. O que que eu fazia? Eu pegava meu carro e rodava. César, como que você organiza um ponto? Eu escolho geralmente uma praça que tenha já um fluxo de pessoas nessa praça, né? Eu vou lá no Google Earth lá, abro lá um mapinha da cidade que eu quero fazer, vejo uma praça, vejo se essa praça tem algum ponto, por exemplo, um comércio, que é um mercado, que é uma lotérica, que é um ponto, um posto de gasolina, até mesmo um hospital, uma UPA, alguma coisa nesse sentido, que tem fluxo de pessoas já. Porque, além do carro de som, eu aproveito o fluxo de pessoas daquele própria região. Então não adianta eu colocar, fazer um mutirão, a não ser que eu vou rodar vários carros de som, em um lugar que não tem um ponto de fluxo de pessoas ali constante. Entendeu? Se você aproveita o ponto de fluxo constante, você economiza às vezes na divulgação. Porque o próprio local já tem a busca própria, o próprio mercado ele já tem a visita, né? A própria lotérica já tem as pessoas que vão lá na lotérica pagar a conta. Então você já aproveita o fluxo daquele local para poder organizar seu mutirão ali também, enquanto o carro de som está passando na região. Como que eu divido hoje a questão da região? Eu não passo o carro muito longe e nem muito distante, porque as pessoas têm preguiça, né? As pessoas têm preguiça de sair de casa.
Todo mundo está buscando uma comodidade, uma facilidade. Então, passa um carro de som, até quantos quarteirões de distância eu faço ele fazer o círculo, né, que eu falo? 5 para o lado direito, 5 para o lado esquerdo, 5 para frente, 5 para trás. É só isso. É o percurso que ele vai fazer. Mais que isso, aí você precisa ter dois carros. Porque o que que acontece muitas das vezes? O nosso olhinho, né, o nosso olho gordo é pagar menos e ganhar mais, né? Então o que que a gente faz? Eu pego um carro, falo, em vez de eu rodar 5 quarteirão, eu vou rodar 10. Só que essa mensagem, ela tem uma mensagem de 40 segundos. Se ela passa no quarteirão, às vezes não dá tempo do cara escutar a mensagem, só escuta assim, ó. Atenção, moradores e comerciantes, quer pagar menos? Ele já não tá me escutando. Ou seja, ele foi para outro quarteirão. Aí o outro quarteirão escuta, desconto na conta de energia. Aí o outro quarteirão escuta, na praça tal. Os dois primeiros não escutou nada. Entendeu? Só que aí o nosso olho gordo fala, não, eu vou rodar 10 quarteirão. Então o cara passa 10 quarteirão, ninguém escuta a mensagem inteira, ninguém sabe onde é e ninguém sabe do que se trata. Então você tem que rodar numa região menor, só que o carro tem que ser maçante ali. Tem que o cara tem que ir lá na praça e falar, cara, já deu o carro de som. A hora que alguém for na praça e falar, já deu o carro de som, quer dizer que ele escutou, todo mundo escutou a mensagem. Entendeu? Enquanto isso não acontece, o carro de som tem que moer naquela região ali, para a pessoa poder escutar de fato o que está acontecendo naquela região que está direcionando as pessoas para lá, para esse mutirão. Além disso, o que que você tem que fazer hoje, né? Que eu sei que dá resultado. Divulgação na internet. Chega na onde você vai fazer Pega o endereço de onde você vai fazer, vá lá no seu Instagram, né? E aí eu aconselho você ter até dois tipos de perfil, um perfil para atrair clientes, outro perfil para trabalhar licenciados. Vai no de atrair clientes, posta lá que você vai fazer um mutirão em tal lugar. E aí você coloca um patrocinadinho naquela região de 2 quilômetros ali, você vai gastar R$ 20. O criativo estático, que eu falo, que é aquele panfleto, ele é muito barato e ele é maçante. Você coloca 20, R$ 30, e numa região de 1 quilômetro, você não tem ideia de quantas vezes a pessoa vai ver aquele panfleto na tela do celular dela. Uma porrada de vez. Então, às vezes, ela nem escuta o carro de som, mas na hora que você chega lá no dia de fazer um mutirão, se você já fez a organização correta do mutirão, ou seja, você já marcou o lugar, já subiu a campanha, colocou lá um orçamento de R$ 30 por dia, patrocinou pelo botãozinho do turbinar mesmo, estou falando do Instagram, não estou nem falando de fazer a forma correta. No dia, você vai chegar lá, vai ter gente esperando para poder fazer o cadastro de desconto. Vai ter gente com a conta de luz lá esperando. Então, se você fizer um trabalho bem feito, o mutirão ainda funciona com toda certeza absoluta, tá? Essa é uma das formas. César, mutirão, qual outra forma que você utiliza? Além de estar fazendo o trabalho de divulgação no mutirão, quando eu chego no lugar e eu estou rodando o meu carro de som, eu saio com os meus panfletinhos. É isso aqui, ó. Ó, eu devo ter aqui em casa, ó, uma porrada. Isso aqui tem para tudo quanto é lado na minha casa. Eu vou nos comércios, quando eu estou rodando o carro de som, paro o meu carro, o carro de som ligado mesmo, no comérciozinho ali daquele quarteirão, falo, a gente está realizando cadastro para desconto na conta de energia. Pode deixar um panfleto aqui? E já deixa um panfletinho lá. Posso deixar um panfletinho com endereço? E eu não estou falando de um panfleto feito em gráfica, não, gente. Estou falando de panfleto feito em folha sulfite mesmo. Que eu corto com a reguinha, que eu corto com a tesoura. Não precisa de nada, nossa, tem que investir, que não sei o que. Não. Hoje tem muita gente dando desculpa para muita coisa que pode ser feita dentro de casa. Eu não vou investir em panfleto porque eu não tenho dinheiro para gastar em gráfica. Tá, você não tem R$ 5 para comprar, R$ 6 para comprar um pacotinho de 100 folhas, e 100 folhas vira 400 panfletos. Entendeu? Se você não tem, você está precisando fazer ruim com muito mais força. Então, são coisas simples que você faz e que dá toda a diferença no seu mutirão. O panfleto no comércio, o cara tá passando na rua, hoje tá tendo cadastro para desconto na conta de energia. Já fez seu cadastro? Não, não fiz. Como é que funciona? Muita gente, eu percebo que às vezes vai lá, põe o carro de som, ou paga um carro de som, né? Se a pessoa não tem o carro dela, ela paga o carro de som. Aí ela senta na tenda e faz isso aqui, ó. Cruza o braço e fica olhando o passarinho passar. E fica olhando o cara passa na frente dela, encarando ela no olho dela. A pessoa tem a capacidade de ficar em silêncio, olhando para a pessoa.
Aí fica os dois tentando conversar por telepatia. O cara perguntando para ela por telepatia o que que é aquilo, e ela respondendo, é mutirão de desconto na conta de energia. Só que por telepatia. Então abre a boca. O cara passou na sua frente, ó, tá tendo desconto na conta de energia. Já avisa seus parentes, avisa seus amigos, avisa no grupo do WhatsApp, que hoje é o último dia da sua cidade. Depois aqui é só no ano que vem. Então você já joga senso de urgência na pessoa ali. Ela fala, não, hoje é o último dia? Não, vou falar assim. Às vezes o cara lá falou, tá tendo um mutirão aqui, hoje é o último dia. O cara falou que para cadastro de novo é só no ano que vem. O cara sai lá do outro bairro que não tem nada a ver para vir fazer um cadastro com você aqui. Que você colocou um senso de urgência nela. Você não ficou esperando ela perguntar o que está acontecendo ali. Você tomou iniciativa. E muita gente peca em não tomar iniciativa. Você precisa ser uma pessoa proativa dentro desse negócio. Não uma pessoa receptiva, aquela pessoa que fica parada só. A gente está com um ponto aqui em Ribeirão, que é um ponto que, cara, olha que doideira. Eu estava procurando um lugar para ter um ponto de apoio, igual o Guilherme tem lá em Belo Horizonte, aqui em Ribeirão. Os aluguéis aqui no centro da cidade, um ponto pequeno é em torno de 9 mil. Um ponto maior, para colocar 3, 4 mesinhas, 16 mil reais. Aí sabe o que eu fiz? Atravessei a rua, eu só atravessei a rua, tá? Em frente à praça onde eu estava vendo esse aluguel, que custa 16 mil reais, tem uma feira, toda quarta, quinta, sexta e sábado. 4 dias da semana. Quatro. Eu falei para a moça, falei, moça, como é que faz para montar um ponto aqui na feira, para colocar uma tenda e tal? Ela me explicou, falou, não, o ponto é meu, a licença a gente divide aqui por tantas pessoas, só que você não pode ser concorrente do fulano. Então, o que que você trabalha? Eu falei, desconto na conta de energia. Ela falou, não, tem ninguém que faz isso, não. Eu falei, quanto que é? Já imaginando que eu ia gastar uns R$ 1.000 ali, né? No centro da cidade, Ribeirão Preto, passa 5 mil pessoas todos os dias naquela região. Eu falei, vou gastar uns milão aqui por mês, tranquilo, e vou gastar sorrindo. Aí peguei, ela falou, não, é R$ 30 por semana. Falei, não, R$ 30 por semana, por dia? Não, R$ 30 por semana. Quarta, quinta e sexta. Sai em torno de R$ 8 por dia. Falei, não, quero fechar. Fechei com ela o ano inteiro. Do outro lado da rua, gente, é 16 mil. Nesse lado, é 30. Fechei com ela o ano inteiro. E aí, o que que acontece? Eu chego lá, a tenda tá montada. Montadinha. Eu chego lá para trabalhar, eu levo meus panfletos, levo meu caderninho, levo minhas coisas. Chego, aí eu estou fazendo o meu online, que eu também faço bastante cadastro online. Estou fazendo meu online. Deu uma parada no online, eu olho para o ponto de ônibus. O ponto de ônibus está lotado, vou com o meu panfleto. Vou lá entregar panfleto. Olho para o lado, as pessoas olhando. O que que é isso? Tipo assim, sabe, você consegue ler na boca da pessoa. A pessoa falar assim, ó, é empréstimo na conta de energia. Você entendeu o que eu falei com a minha boca? Sem escutar o áudio? É empréstimo na conta de energia. Eu já vejo a pessoa falando isso, falando, não é empréstimo, não, é desconto na conta de energia. Deixa eu explicar como é que funciona. Vem cá. A gente faz um cadastro comunicando à distribuidora que ao invés de você receber desconto, ao invés de você receber energia da hidrelétrica, que é a mais cara, a gente só fala para eles que você quer receber de empresa que produz energia sustentável, que é mais barata. Eu não falo nem que é a green. Eu falo que é energia sustentável, que é mais barata. E aí a pessoa fala, ah, pode isso, desde 2022, só as grandes empresas fazem. Para nós, se você for lá como eu, consumidor, eles vão falar que não pode não, porque eles querem ganhar mais. Se você pagar 300, eles ganham sobre 300. Se você pagar 250, eles vão ganhar sobre 250. Então, quem divulga essa informação somos nós. Então, não empréstimo na conta de energia, não. Você está com a sua conta de energia aí? Ah, não tenho, eu tenho no aplicativo. Serve? Pega para mim, deixa eu ver como é que... Deixa eu ver se o seu está dentro, se enquadra. E já vou para o cadastro. Entendeu? Não tem muita informação, não tem muita explicação. Na hora que você está fazendo o cadastro ali, quanto menos informação você dá, mais chance de cadastrar você tem. Quanto mais informação você dá, mais desconfiança você gera na cabeça dessa pessoa e mais chances são dela ir embora e falar para você, não, depois eu vou ver direitinho, vou pesquisar esse negócio da injeção, da lei, do benefício, vou ver direitinho, e aí eu te falo, passa seu telefone. E aí, o que é pior ainda? Passar o telefone. Quando você passa o telefone, sabe quando essa pessoa vai te mandar a mensagem? Nunca mais. Se quando aconteceu um erro desse, que você deu tanta informação, que não sei o quê, que a pessoa vai ver, você pega o telefone da pessoa. Porque quem quer vender alguma coisa para ela é você, não é ela. Então você pega o contato dessa pessoa e você manda mensagem. Fala, ó, peguei seu contato hoje na feira, vou te mandar um pouquinho mais de material para você entender um pouquinho melhor, como é que funciona o desconto. E aí você tem esse cliente, porque a gente faz o mutirão, né? Mas focado em desconto na conta de energia. Só que essa pessoa, ela tem plano de telefone,
ela tem um carro, ela tem uma moto, ela tem um pai que tem um carro. A gente hoje não pode ficar só vinculado a desconto na conta de energia, gente. Nós temos hoje, hoje a Egreen não é mais uma empresa de energia, é uma empresa de multisserviços. Então, temos vários outros produtos para poder trabalhar. Se a gente ficar só vinculado, imagina hoje, a gente trabalha só conexão, só conexão, só conexão, conexão. Amanhã não tem conexão. E aí, acabou seu negócio? Morreu? Você vai parar de fazer aguinha? Ah, não tem conexão, vou parar agora, não tem mais o que fazer. Você pode vender placa, você pode vender telecom, você pode vender seguro. Quantas pessoas estão participando, estão buscando conhecimento na questão de seguro? Seguro é um puta de um produto. Gera recorrência de 10%. Recorrência de 27, R$ 30 vai ser todos os meses. Fora que você fez 10, você ganha 100% daquele cliente, da primeira fatura daquele cliente. Uma média de seguro que as pessoas pagam hoje é R$ 300. Se a gente pensar 10 vezes 300, é 3.000 por 10 clientes, gente. É um cliente a cada 3 dias, se a gente for parar para pensar. Um cliente a cada 3 dias, se você ficar no semáforo, você vai pegar um cliente a cada 3 dias. Trabalhando aí 3, 4 horinhas. Entendeu? Então é a questão de se dedicar, né? Enxergar a oportunidade ali e buscar fazer, não ficar dependendo apenas de uma fonte só. Uma outra coisa, né, que é além dos mutirões que a gente tem que buscar, o algo a mais, igual eu tô falando. Faz um panfleto para você poder distribuir. Pega um dia que está tranquilo, vai visitar uma grande empresa, tentar fazer uma parceria para poder fazer uma apresentação lá dentro para os funcionários. Faço o que as pessoas não estão fazendo, porque ali tem clientes que não estão sendo procurados. Se você ficar sempre fazendo a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, busque sempre o algo a mais ali no seu dia a dia, na sua rotina, tá? Eu faço todas as formas de captação, igual eu falei para vocês. Uma outra coisa importante, né? Ter a disciplina de fazer isso uma rotina. Não começar algo e parar o tempo todo. Começa, faz um mutirão hoje, aí faz outro daqui 20 dias. Faz uma visita hoje, aí faz outra daqui 20 dias. Faça isso o tempo todo. Faz isso virar rotina na sua agenda. Faz a captação ali de clientes ser uma parte do seu dia a dia mesmo. Todo dia eu faço captação de clientes. Pode ser por mutirão, pode ser no panfleto, pode ser no tráfego pago, pode ser no digital, não importa, mas todo dia eu estou captando clientes. Todo dia eu estou em contato com clientes. O tempo todo sobre isso. Uma outra coisa que eu acho que me ajudou assim a ter resultados dentro da iGreen é a questão de aprender a se comunicar. Aprender a se comunicar com todo tipo de pessoa. Com o tipo de pessoa que às vezes você vai visitar uma empresa, você vai ter um tipo de comunicação, no tipo de mutirão você vai ter outro tipo de comunicação com outro tipo de cliente. Então, evitar alguns tipos, por exemplo, vai fazer uma visita numa empresa, corta a gíria. Você não está falando com qualquer pessoa. Você está falando com um empresário. O cara não vai permitir você entrar ali falando gíria, falando mano, falando, diminuindo a empresa. Às vezes eu já vi, já tive visita já com alguns licenciados. Depois a gente entra na correção daquela forma que ele fez, né? Mas de diminuir a empresa, um negocinho aqui, um descontinho na conta de energia. Para o empresário, um negocinho, um descontinho, sabe, no diminutivo, isso gera um pouco de insegurança ali na pessoa. Então, aprender a se comunicar da forma correta ali para você atrair clientes é extremamente importante. A forma como você se veste é importante. Às vezes você tá lá no mutirão, você tá atendendo, pô, camisetinha preta, calça preta. Por que preto? Ah, pode ser outra cor, pode ser, pode, mas você pode se sujar e ficar uma situação ruim. Mas então o preto, ele te transmite o quê? Você tá limpo o tempo todo. Tá arrumadinho, barba feita, cabelo penteado, sabe? Cheiroso. Cara, eu chego no mutirão lá na catedral, falo, nossa, as mulheres falam, pergunta por Orlando depois pra vocês verem. Fala, chegou o bonitão cheiroso. Sabe? Isso, cara, pode parecer besteira, mas faz diferença. Ninguém gosta de conversar com pessoa que tá fedida, que tá com mau hálito, que tá mal arrumada. A gente quer conexão com pessoas que transmitam uma boa aparência. Isso faz total diferença no negócio, tanto para captação de clientes, quanto para você trazer licenciados. Então, uma outra coisa importante, aprenda a se comunicar, né? Aprenda a fazer perguntas inteligentes,
entender a necessidade daquele seu cliente, do licenciado, explicar o negócio de forma simples e criar conexão antes de tentar vender, né? Gerar ali uma empatia, uma pessoa, sabe quando a pessoa começa a te responder, começa a já sorrir para você quando ela fala? Cara, isso quando a pessoa está sorrindo e respondendo para você, o cadastro está feito. O cadastro está feito. Você pode pegar seu celular e falar, ó, vou te dar na sua mão para você bater a foto. Porque a maioria das vezes eu que faço, né? Eu faço tudo. Eu já faço cadastro, já coloco desconto. A pessoa só vê meu celular a hora que eu faço isso aqui, ó. Olha para cá o celular para bater a foto. Bateu a foto. O que é isso? É foto só para mostrar que a senhora está viva, tá? Pronto. Cadastro feito. Então, comunicação é muito importante também dentro do nosso negócio. A resiliência, porque assim, vai ter dias que não vai ser um dia bom. Vai ter dias, igual eu já tive vários dias, não foi um, não foi dois, não foi três. Cara, deu rodar às vezes 2 carros de som, deu investir R$ 700 em carro de som, que na época eu não tinha som no meu carro. Sabe quem sai investir R$ 700 e não fazer nenhum cadastro? Eu já tive dia assim. Aí, muita gente, quando tem um dia desse, para. Porque não teve uma visão ainda de longo prazo. Não entendeu que o negócio não é baseado em um dia, e sim numa constância. Um dia vai compensar o outro. Teve um mutirão que eu organizei em Guará. Olha para você ver. Um licenciado lá de Uberlândia, ele não tinha condição de vir, eu organizei lá em Guará, pertinho para ele. 50 quilômetros para ele e cento e tantos para mim. Falei, cara, mutirão, você não vai pagar nada, quero que você vá lá participar para você entender o negócio, você participar, ver que funciona e aí você dá sequência. Beleza? Beleza. Organizei, contratei os carros de som, ia levar uma freelance ainda para me ajudar, porque, cara, quando eu faço uma coisa, eu não faço assim, nossa, será que vai dar certo? Eu ponho fé que vai dar certo. E a fé, ela já vai lá na frente. Quando você põe fé, Deus fala, não, esse menino ele tem fé mesmo, hein, ó. Ele já está contratando até freelance, ele não sabe nem se vai dar certo. Contratei tudo, organizei, liguei para a menina do freelance, falei, ó, vamos amanhã lá, tá tudo perto, tudo perto. Ah, você viu que tá com previsão de chuva? A menina pegou e falou isso para mim. Falei, eu não vi não. Falei, nossa, tá com chuva? Tá. Ela falou, ah, então. Falei, deixa ele falar o seguinte, é melhor deixar para outro dia mesmo. Vamos deixar para outro dia. Porque a pessoa tá com energia negativa já. Eu não quero dentro do mutirão comigo, não quero. Falei, não precisa ir. Falei, vamos deixar para próxima vez. Mandei mensagem pro licenciado, falei, irmão, amanhã eu tô aí. Falou, você viu que tá com previsão de chuva? Falei, vi, não precisa ir não, irmão. Eu acho que melhor a gente deixar para outro dia também. Sabe o que eu fiz? Fui sozinho. Fui para Guará sozinho, rodei 2 carros de som. Amigo, eu cheguei lá 9 horas, o carro de som começou a rodar. Era 11 da manhã, encostou um senhorzinho de bicicleta. Um senhor de bicicleta. Tentei fazer o cadastro dele, não dá porque tava o nome do filho, o filho não queria fazer, aquela loucura, tentando falar pro cara, eu tava no desespero, 11 horas da manhã, não tinha nada ainda, só um cara de bicicleta. E chovendo. Montei tenda embaixo de chuva. Eu juro por Deus, cara, Deus é tão bom que eu acho que deu 11h30, parou de chover, começou a limpar o tempo. Eu nunca vi tanta bicicleta aglomerada ao mesmo tempo. Cara, chegava a bicicleta, foi fazendo fila, minha mãe chegou para me ajudar, minha mãe também é da iGreen, gestora também na iGreen. Minha mãe chegou para me ajudar, começou a encostar um monte de gente, encostar. Sabe quantos cadastros a gente fez? Naquele dia, sozinho, 83 cadastros. Deu acho que 13 mil quilowatts. E eu dispensava as pessoas. Eu olhava para a conta de energia, tinha débito, eu nem fazia. Falei, não dá, o senhor não dá. Pega o panfletinho aqui, quando você pagar o débito, você entra em contato com a gente. De tanto cadastro que eu fiz. Imagina se eu tivesse levado 2 negativos com a chuva. Eu tenho certeza que teria sido só o senhorzinho da bicicleta. Então você tem que ter uma coisa que é resiliência, porque às vezes um dia vai ser ruim, mas no outro dia vai ser excelente. Você não pode depender de um dia só para poder fazer esse negócio. A sua vida não pode basear em um dia, em uma semana, em um mês ruim. A sua vida ela tem que ser pensada no médio e longo prazo. Eu imaginei que eu fosse ter a quantidade de clientes que eu tenho hoje na minha carteira depois de 2 anos. Eu entrei nesse negócio para fazer R$ 4.500, que era o que eu tirava no meu CLT, e hoje, 8 meses depois, eu tenho 10 pau de residual. Então, você imagina se eu tivesse desistido no primeiro mês ali que deu 12 cadastros, que deu 19. Igual muita gente começa, faz 10, 15 cadastros e já desiste. Não, esse negócio não é para mim, não. Cara, esse negócio aqui é para mudar a sua vida. Só que não é em 2 meses, não é em um mês. É para mudar a sua vida daqui 2, 3, 4 anos.
Muita gente faz faculdade para fazer 4, 5 anos de faculdade, para sair da faculdade e não arrumar um emprego naquela área. E, tipo, o que, que foi desses 4 anos? Por que que ali você estudou 4 anos para depois se dedicar? Por que que aqui você não pode se dedicar 4 anos estudando ao mesmo tempo? Para depois você começar a ganhar dinheiro de fato, entendeu? Eu não tenho nesse negócio 8 meses de experiência. Eu já trabalhei com Rinode lá atrás. Lá atrás. Então, eu já tenho uma experiência, já sei conversar com pessoas. E muito do que eu aprendi dentro dessa indústria. Então, tenho sempre resiliência, né? Eu separei aqui 7 características, a gente já está na terceira. Liderança pelo exemplo. Se você quer ser exemplo na sua equipe, dê o exemplo. As pessoas não vão seguir o que você fala, elas vão seguir o que você faz. Se você falar para fazer mutirão, mas não faz mutirão, elas não vão fazer mutirão. O Orlandão tá aqui, ó, acionista, já indo pro acionista royal. Cara, de chuva a gente monta tenda. A gente roda carro de som. Só que tem muita gente que fala, faz isso, mas tá dentro de casa. Faz lista, mas tá dentro de casa, assistindo televisão, Netflix. Ou faz visita, mas nunca bateu numa porta. Então, liderança pelo exemplo. Se você faz, a sua equipe vai fazer 30, 40%. Se você não faz, a sua equipe não vai fazer nada. Ele sabe que você não está fazendo. Ele sabe que você não faz. Então, você tem que ser o primeiro ali a fazer, a montar tenda, a montar mutirão. Cara, hoje, né, 8 meses depois, eu tô saindo do buraco que eu tava, devido a esses 8 meses de afastamento. Mas teve período que eu tinha que, no começo, logo ali para novembro, dezembro, janeiro, teve um mês que eu passei, eu juro por Deus, gente, eu juro por Deus, eu comia arroz e linguiça. Todo dia, arroz e linguiça, arroz e linguiça, arroz e linguiça, arroz e linguiça. E eu já ganhando dinheiro. Só que o que que eu fazia? Eu pegava o dinheiro que eu entrava, eu colocava no negócio. Falava, não, entrou dinheiro, eu vou comprar mais tenda, vou comprar mais tenda, vou colocar na mão dos licenciados, porque às vezes o licenciado não tá com dinheiro aí, eu vou tacar a tenda, eu vou abrir tenda para rua. E é por isso que nesse período eu tô com 3.200 clientes. O dinheiro que entra no negócio, você não pode matar a sua galinha. Você não pode matar a sua galinha dos ovos. Você tem que pôr também no negócio. Você tira uma parte para você, você se presenteia, porque eu acho que isso também vai te gerar prazer, né? E a gente trabalha para isso, para ter prazer. Mas muita, grande parte do que você recebe hoje, você tem que investir no seu negócio de novo. Você tem que comprar seu convite da apresentação, que a gente vai ter agora sistema. Você vai ter que comprar seu convite da convenção. Cara, é doideira. Ô Felipe, quero te agradecer mais uma vez pelo treinamento que você me deu, que você me proporcionou, que foi o Protagon. Abriu minha visão para muita coisa. E eu fui para o Protagon, que o Felipe disponibilizou. Falou que é treinamento. Se você não quiser ir, me dá que eu vou, tá? Qualquer coisa, qualquer treinamento, me dá que eu vou. Eu fui para São Paulo sem ter onde dormir. Falei, se eu chego lá, eu durmo dentro do carro, mas eu vou para o treinamento. A gente tem que pagar o preço, a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que investir nisso, entendeu? Então, separar parte do valor que você tem para investir no sistema, na sua convenção. A gente tem 10 meses para a próxima convenção. Então, você tem como falar, para chegar lá na frente e falar, não, tem que comprar o convite de R$ 250? Não, vai pagando 25 por mês já, faz uma poupancinha. Mas esteja na convenção. Você não tem ideia do que é aquilo, cara. E se você não tiver na convenção do ano que vem, você vai perder. Eu subindo lá para pegar meu carro. Você vai perder. Então esteja lá. Liderança pelo exemplo. Então não adianta você falar se você não faz, né? Você é o primeiro a agir, você tem que cumprir o que você promete, manter sempre uma postura profissional. A quinta característica, né? Mentalidade de aprendizado, a gente já falou sobre isso. O mercado muda o tempo todo, as formas ali vão mudar o tempo todo. Vendas, né? Sempre aprender mais sobre vender, sobre marketing digital, sobre redes sociais, liderança. Aprenda a se posicionar da forma correta. Eu não sei o que você posta no seu Instagram, eu não sei como você posta, né? E isso também não é uma coisa que a gente fala para fazer, as pessoas fazem. Mas o que você está atraindo na sua rede social, né? Você está atraindo
pessoas para o seu negócio, ou você está postando qualquer tipo de coisa aleatória, meme, não sei o quê? Busca conhecimento nessa área, gente. Busca conhecimento no digital, porque o digital é o futuro. Busca conhecimento, tem muita coisa que você pode aprender de forma gratuita para você mudar a sua forma ali de se posicionar na internet, né? As pessoas querem ter conexão. Pô, você vai no Instagram do Felipe, e, claro, você fala, pô, quero ser esse pai de família. Quero ser esse pai de família, quero trabalhar igual esse cara trabalha, que sabe se posicionar. Só que aí você vai no Instagram de outra pessoa, o cara tá postando que ele tá numa festa hoje, aí de manhã ele tá postando uma foto de negócios, aí à tarde ele tá postando mutirão, aí à noite ele tá postando Copa do Mundo num bar com um monte de gente, naquela loucura. Então, o que que isso está atraindo? Está gerando mais confusão do que atraindo pessoas para você. Então, trabalhe da forma correta as suas redes sociais. Sempre procure servir as pessoas da melhor maneira possível, né? O Orlando sabe disso. Cara, falou para mim, faz isso aqui, eu vou e faço. Você ajuda esse pessoal aqui, eu vou e ajudo. César, vou conectar um cara aí para poder, da minha equipe, mas de outro lugar. Pode vir, sirva as pessoas, né? E o que é mais importante de servir? Você servindo, você pode ter certeza que Deus vai te dar em dobro, tá? Porque você está ajudando alguém sem cobrar nada em troca ali. Deus vai te dar em dobro. Mas você gera uma conexão com aquela pessoa. Depois, ela pode virar um parceiro seu de negócio, alguma outra coisa nesse sentido. É, E tenha visão de longo prazo dentro da empresa. A iGreen não é uma empresa para você começar e parar daqui 2 meses. É um negócio para você mudar de vida. Tem muita coisa que vai ser lançada ainda, muito produto que a gente vai trabalhar, vai ter muito serviço. O Thiago pensa, o cara é fora da curva. Ele pensa o tempo todo em como agregar mais valor para a gente, em como que a gente pode ganhar mais dinheiro, né? Eu tive a oportunidade de passar um período com ele logo que eu conheci a empresa, de estar indo, cara, foi muito bom. E você vê que é uma pessoa que corre mesmo atrás do negócio, né? Ele quer melhoria o tempo todo. A gente às vezes enfrenta dificuldades aí com às vezes uma validação de conta, às vezes um suporte que demora no atendimento, mas você parou para pensar o tanto que a empresa está crescendo? Você parou para pensar o tanto de pessoas que já desistiram porque enfrentaram um problema e estão perdendo um puta de um momento dentro do nosso negócio? Então a gente vai enfrentar dificuldades ainda dentro desse negócio, mas a gente tem que saber que isso é passageiro, não é infinito. Aquela a IA que às vezes não lê o documento, não é infinito que ela não vai ler. Antigamente validava em 7 dias, 5 dias. Agora tem que estar validando na OCA, doideira, suba a conta redondinha lá, vai, cliente validado, já olha R$ 18, residual subindo. Você olha na comissionamento, já está lá. Então, hoje está dessa forma, com algumas dificuldades, com alguns desafios, né, que a gente tem que enfrentar. Mas isso vai passar também. Vai passar. O que que você tem que fazer? Continuar fazendo. Continua fazendo. Eu tive o contato quando eu conheci a empresa lá em Uberlândia com o cara chama Celso. O cara, doideira. Era 15 dias para poder validar, tinha que ligar para a pessoa. Vocês têm ideia? Ó, fulano, você fez o cadastro? Fiz o cadastro. Confirma-me seus dados. Se o cara estivesse atendendo, tinha que esperar de novo uma próxima ligação. Hoje é tudo tão mais simples, tudo mais rápido, e cada vez vai ficar melhor, gente. Vocês podem ter certeza disso, cada vez vai ficar melhor. Vai ficar mais fácil o nosso trabalho. Vocês podem ter certeza disso. A empresa não quer dificultar o nosso trabalho. Ela quer facilitar o nosso trabalho, tá? O que mais que eu posso falar para vocês? Porque, assim, eu separei 7 características, né, de profissionais desse setor. Falei sobre um pouquinho sobre cada uma delas e agora eu queria ver dúvidas de vocês, né? O que que eu posso ajudar? Não sei se o que eu falei agregou alguma coisa já para vocês. Espero que sim. E estou disponível aí para vocês precisar tirar dúvidas. Segue lá no Instagram. Meu nome no Instagram é ocesar.barbosa. Já me acompanha lá que eu posto dica direto de mutirão, de como se posicionar, do que falar com o cliente. Então me acompanha lá também. E vamos tirar dúvida. Eu acho que o que eu tinha para passar para vocês é isso, que é o que me fez chegar a diretor em 8 meses, tá? Fora o suporte do meu patrocinador, que é o Orlando, o brabo dos caras. César, fala o Instagram de novo aqui, vou colocar no chat ele
O César.barbosa. O César.barbosa. Pronto, tá aí. Bom demais, bom demais. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Anotei algumas sacadas brabas aqui. Cara, coisa simples, né? Igual a questão do impulsionar um anúncio ali para a região que você está indo fazer. Muita gente deixa de fazer isso às vezes, por achar complexo. Igual você falou, cara, faz no Instagram, bora. Bota 20 É reais, o bora. botãozinho simples, cara. Nada de subir no meta, com o público, com não sei o quê. Não, ali pro mutirão é o básico. Ele vai entregar para muita gente o panfletinho, porque é um criativo estático que a gente fala, né? Como se fosse o panfletinho mesmo, só que de forma Hum, virtual. é isso, é isso, é isso. E nunca Ah, estique muito a questão da quilometragem, viu? Você põe ali no máximo 2 quilômetros da onde você vai fazer. Você coloca o local e aí você coloca lá 2 quilômetros. Ele vai bombardear aquela galera. muito bom, cara, muito bom. Simplifica, bota o estático mesmo, coloca 2 km, brabo. Deixa eu colocar isso aqui, 2 km. Anotar. É, muito bom. Ah, e aí, galera, dúvidas? Ó, Marcel perguntou, César, como é que você organiza seu WhatsApp? Meu WhatsApp, eu tenho um WhatsApp Business que é para clientes. Ele é para clientes, ele é voltado totalmente para o cliente ali da conexão, né? Porque eu trabalho bastante o tráfego pago e tudo isso que eu faço no digital, ele agrega para poder transmitir segurança para a pessoa, porque a gente vende um produto que as pessoas não pagam, né? E a gente vai pedir um documento, vai pedir uma conta de energia, vai pedir para a pessoa passar um código que chega no WhatsApp dela, né? E o código vai escrito assim, não compartilhar com ninguém. Então, a gente pede isso para poder validar ali, né? Eu peço. Existe uma forma também de você trabalhar de outra forma, sem que o código chegue, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas tem como fazer também sem o código chegar no WhatsApp desse cliente, tá? Você coloca ele para chegar no seu, aí você coloca lá o código, aí vai passar para a parte da onde você faz a assinatura facial. Aí, antes de você mandar o link para o rapaz fazer o facial, você vai no seu aplicativo, edita colocando o número correto dele. É só um minutinho que meus cachorros estão se matando aqui. Aí você editou os dados dele, aí você link de assinatura do cliente, aí você faz o envio. Então tem uma forma de fazer isso, tá? No WhatsApp, a minha foto de perfil não é meu rosto. Por que que não é meu rosto? Isso aí eu vou abrir para todo mundo agora, que faz, é até coisa que eu vendo dentro da mentoria do digital. Quando uma pessoa, a gente abre um chamado, a gente vai conversar lá no suporte, dentro do computador, nunca é a foto do rosto de uma pessoa. É sempre o emblema da empresa, né? O slogan da empresa, ou um avatar. Então você nunca tem um rosto. E já aconteceu de pessoas simplesmente parar de me responder. Aí por que que parou de me responder? O que que pode ser? Às vezes um marido ciumento, uma mulher ciumenta. Às vezes o cara, o que você está fazendo? Conversando com quem no WhatsApp? Eu estou conversando com o moço do desconto aqui na conta de energia. Deixa eu ver o moço. Aí vê lá, eu, bonitão. Pá. A mulher não vai conversar com o moço nenhum, não. Cancela. Perde o cadastro, às vezes, por ciúme da outra pessoa. E, cara, é doideira isso, mas tem gente ciumenta nesse nível. Entendeu? Não vai fazer cadastro com ninguém, não. Pode cancelar aí. Então, eu sempre deixo ali a foto de uma foto do símbolo da iGreen. O meu tá escrito até mutirão de desconto, né? O cliente, ele chega no meu WhatsApp, ele vê lá a foto, mutirão do desconto. Por quê? No anúncio fala mutirão de desconto. Então, a hora que ele chega lá, o que que vai trazendo? Vai gerando o quê? Segurança para ele. Não tem nada falando sobre iGreen, não tem nada falando sobre sou licenciado da iGreen Energy, nada. É só meu nome, atividades sem fins lucrativos, de organização sem fins lucrativas, horário de atendimento. Segunda a segunda, das 9 às 10 horas da noite. Depois das 10 horas da noite, eu nem respondo o cliente. Chega lead, eu não respondo. Porque como que a gente vai trabalhar depois das 10 horas, sendo que a gente está vendendo, né? Fazendo um cadastro para desconto na conta de energia, depois das 10 horas. O cara já está inseguro. Aí ele tem que mandar documento. Você está trabalhando meia-noite, falando com o cara no WhatsApp. Cara, você acha que ele vai pensar do outro lado, mas que porra é essa que tá meia-noite
o cara tá me respondendo pedindo conta de telefone, conta de energia, documentos. Isso aqui é golpe, certeza. Então, eu sempre trabalho com horário. Meu WhatsApp, se vocês verem meu WhatsApp de trabalho, ele é completamente neutro. Não tem nada de foto, eu não posto um story, não posto nada de vídeo de desconto na conta de energia, nada. Ele é um WhatsApp completamente comercial ali. Boa, meu irmão. Boa. Depois, se você quiser, eu posso disponibilizar também essa foto Os grupos ali, né? nos grupos ali também, a foto que eu utilizo de perfil. Boa, boa, boa. Muito E bom. aí eu tenho o meu WhatsApp também, o particular, né? Que é onde eu converso já com licenciados, tudo, que é vamos dizer assim, o profissional. Não é para clientes lá. Legal. César, o Storino perguntou como se chama esse panfletinho virtual. Você falou alguma coisa sobre panfletinho virtual? O panfleto virtual, na verdade, ele é a mesma foto que eu uso no perfil, né? E aí eu só coloco o endereço nele. Eu abro lá a parte de editar, coloco o textinho. Estaremos localizados no endereço tal, das 9 às 6 horas da tarde. Das 9 às 5 horas. É só isso. Boa. Bom, ah, o Beraldo perguntou se você já trabalhou com né, empresas maiores, né, tipo fábricas, e se você tem alguma dica de abordagem inicial. Cara, eu não vou na fábrica, né? A gente teve uma participação esse tempo, acho que não faz um mês, que falou sobre alta tensão, e ele falou muito bem sobre alta tensão. Porque hoje o meu foco, ele é volume de clientes. Eu quero volume de CPF vinculado nas minhas licenças. Por quê? A gente sabe que o cliente ali, que fez um cadastro para desconto na conta de energia, ele só pode comprar com a gente. Então, eu quero o que hoje? Volume. Eu quero quantidade de clientes na minha carteira, para que, se depois esse cliente for contratar um seguro, ele só contrate com o que ele fez o cadastro. Então, hoje eu ainda não busco esse tipo de segmento, né? Esse tipo de autoatenção, a visita de empresa, até porque ela é uma visita onde ela vai te gerar muito mais conhecimento sobre o que você fala, porque você não pode transparecer de forma alguma ali uma insegurança, uma informação errada, porque se você não tratar o comércio ali de uma forma profissional, você só vai perder tempo. Então você tem que ser muito profissional ali na visita, na forma de abordar, na forma de conduzir a conversa. Às vezes é uma visita que às vezes não vai ser da hora para a noite, né? De hoje para amanhã, que o cliente vai fazer um cadastro. É uma conta que às vezes você vai namorar ela ali 6 meses, 5 meses. Mas que hora que vingar, ok. Então o que que você pode fazer? Você pode dividir o seu tempo em 80-20. 80 no que é fácil ali, no que já está testado e funcionando, e 20% nesse novo setor, no alta tensão. Você pega lá do seu dia, da sua semana de segunda a sexta, um dia você faz para visitar esse daí. O resto você faz o básico que tem que ser feito. Brabo, brabo, brabo. É isso. A Maria perguntou se você tem bastante retorno. Na verdade, ela perguntou se vale a pena ou não fazer tráfego pago. Cara, vale muito a pena se você tiver conhecimento, vale muito a pena. Eu falo para todo mundo, busquem conhecimento nesse setor, né? Busquem conhecimento. Uma coisa que eu sou muito grato na minha doença é que eu aprendi muita coisa nesse período, né? Aprendi muita coisa nesse período. Então, eu paguei uma agência já para poder fazer tráfego para mim em dezembro. Cara, não virou nada. Chegou, acho que 10, 12 leads, tudo completamente ruim. E uma agência não ensina a gente a fazer o negócio. A gente vive o negócio. Imagina você saber fazer a campanha, montar a campanha correta, da forma correta, direcionar esse cliente para o seu WhatsApp e sabendo sobre o negócio. Vai ser completamente diferente sua conversão. Pode ter certeza disso. Mas vale muito a pena sim trabalhar o tráfego pago. Boa. A Bruna já fez uma pergunta mais técnica, né? Já tem um conhecimento maior. Ela perguntou se a campanha que você faz é de reconhecimento ou de venda. Engajamento. Engajamento. Campanha sempre de engajamento para direcioná-la para o seu WhatsApp, eu uso sempre engajamento. Aí ali nas configurações eu mudo bastante coisa, né? Eu acho o Facebook, ele é muito teste, ele é muita tudo, como a Bruna perguntou, né? Bruna, Isso, Bruna. o Facebook ali no tráfego pago, tudo influencia custo, tudo influencia custo. A cor da chamada influencia, o tipo de chamada influencia, se é um criativo estático, se é um criativo feito por IA, se é um criativo presencial seu ali mesmo. Então, tudo isso influencia. Às vezes você coloca uma chamada
Você põe lá a mesma campanha para a mesma cidade, criativos diferentes. Um lead vai custar R$ 3 e o outro vai custar 80 centavos, porque são criativos diferentes, mas e chamadas diferentes ali. Às vezes o texto que você colocou é diferente, então muda bastante coisa. Tudo é feito testes, né? Mas vale muito a pena buscar conhecimento nesse setor, porque tem muita coisa de graça na internet, que você pode aprender, né? Muito, muito, muito. Ah, aí o Marcos também está perguntando, cara, qual o percentual de cadastros? Eu acho que ele deve estar perguntando de conversão, né? Do De digital e do conversão. tirão. E qual De, o custo de aquisição no digital de clientes? cara, você pode fazer conta sobre isso, né? Aí a gente vai entrar, por exemplo, se um lead custa R$ 2 e eu quero receber 500 leads, eu tenho que investir quanto? 1.000 em tráfego, certo? Desses 500 leads, quantos que eu vou converter? O digital, ele é uma engrenagem. E a engrenagem, você não para ela depois que você começa, você continua ela. Porque você sobe às vezes uma campanha. Sabe quantos dias leva para uma campanha performar de fato? 5 dias. Nos primeiros 5 dias, o Facebook entende o perfil daquela cidade, o perfil daquele público, para começar a direcionar o seu anúncio. Depois que ele entendeu, o que que acontece? Às vezes a pessoa lá pegou e colocou R$ 50 durante 5 dias, ela gastou 250. O Facebook ainda está entendendo o algoritmo, está entendendo o perfil de público. Aí no sexto dia, ela não recebeu muito lead, o que que ela faz? Cancela e muda de cidade. No sexto dia, aquela campanha ia performar. E ela mudou de cidade de novo. Ou seja, ela investiu 250 à toa. Então você tem que continuar fazendo o trabalho. Você vai fazendo de acordo com o seu orçamento, mas nunca pare. Porque um lead que chega hoje no seu WhatsApp não quer dizer que ele vai ser convertido nesse mês. Ele pode ser convertido no mês que vem, ele pode ser convertido no próximo. Então, no digital, o que que eu falo para as pessoas? Eu sou de Ribeirão. Onde que eu subo campanha? Na minha região. Por quê? Esses leads que chegaram para mim, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar converter ele no digital. Só que se ele não converter no digital e eu for fazer um mutirão em Jardinópolis, o que que eu faço? Falo, ó, você que é de Jardinópolis, nos leads que chegaram de Jardinópolis, estaremos realizando cadastro presencial na sua cidade tal dia. O cara já clicou no anúncio, ele já tem interesse. Ele só tem insegurança de mandar documento. Então eu direciono ele para o presencial. Eu converto ele lá no presencial. Entendeu? E às vezes ele não faz hoje, mas daqui. Por quê? Eu faço muito isso. Às vezes sobe um anúncio para mim que eu tenho interesse, não é minha prioridade, mas eu clico. Aí eu vou para o WhatsApp de alguém. O que, que o vendedor do outro lado fica? Tentando me vender. Não é minha prioridade, mas eu tenho interesse naquele assunto. Eu cliquei nele hoje e pode ser que eu compre aquele produto daqui 2, 3 meses. E a mesma coisa funciona para o desconto na conta de energia. O cara clica hoje, não é a prioridade nele, mas ele quer baixar a conta. Só que a hora que ele vê, eu não fiz esse mês, né? Ele clicou no anúncio. Você está mandando mensagem, fazendo acompanhamento e tal. A conta nesse mês está de R$ 300, no outro foi para 350, no outro foi para 400. Aí ele, cara, o cara lá tá mandando desconto onde eu vou fazer o cadastro lá, que eu já devia ter feito. Aí você converte aquele cara no terceiro mês. Só que se você para de dar acompanhamento naqueles clientes, se você não se organiza, você gastou um lead para chegar no seu WhatsApp, para não acompanhar e para perder. Você jogou dinheiro fora. E uma coisa que eu já falo para você, nunca apague um WhatsApp de um lead que chegou no seu WhatsApp. Por quê? Esse é um cliente que você vai trabalhar ali um monte de coisa. Você vai trabalhar ali na conexão, depois você vai vender um telecom, depois você vai vender um seguro. Então você nunca paga, porque você imagina, eu paguei R$ 2 para o cara chegar no meu WhatsApp. Aí ele vai lá e manda uma conta baixa renda. Aí eu vou e apago o número dele. Ou seja, joguei R$ 2 fora. Só que ele é baixa renda, mas ele está em um telefone na casa dele. Eu posso oferecer um telecom para ele. Fala, o senhor tem plano de telefone? Vou te mandar umas opções para o senhor ver. Faz um teste de 30 dias. Entendeu? Então, se eu paguei para aquele lead chegar, é loucura eu jogar ele fora. Boa. Lead, você só para de falar com ele quando ele te bloqueia. Fora Só isso. quando ele me bloqueia, só quando ele me bloqueia. Ou que eu bloqueio ele, que eu fico às vezes nervoso com alguns clientes. Exato, 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 exato. Acontece. Tem uns clientes que fazem a gente perder a paciência. Não, mas aí você, Vocês me permitem fazer uma contribuição? claro, Com licença. Eu até coloquei aqui no chat. Semana passada eu converti um cliente que eu impulsionei ali no Instagram, não entendo muito, mas eu botei o botãozinho lá de impulsionar e foi, né? E o cliente começou a conversa falando pra mim que o desconto não funcionava. E aí, assim, eu com toda a paciência fui falar com ele, falei assim, então, mas o que que aconteceu? Você quer me contar e tal? Porque, assim, por mais que de repente fosse um cliente com a imagem negativa, eu ia tentar ainda, porque a gente defende a empresa, né? E esse cliente, ele poderia levar
adiante isso e acabar poluindo, né? Como aconteceu, já comentaram no vídeo meu. E aí eu, né, prontamente falei, mas o que aconteceu? Ele falou que tinha ido num mutirão, né, que foi presencial, cadastrou tudo. Fui conversando com ele, fui entendendo, eu falei, manda a sua fatura pra mim, deixa eu dar uma olhada. Tava pela distribuidora ainda, subi a fatura e para minha surpresa, tava sem o cadastro. Não sei se em algum momento isso parou, né, não foram pra frente, não deram devolutiva. E ali, poxa, dali o cliente ficou super feliz, falou que ia indicar e agradeceu. Então, assim, acho que a gente pode olhar cada pessoa que chega pra gente com carinho mesmo e acolher, né? A gente entender que a gente tá numa empresa que é séria e que vai, assim, a gente tem que vestir a camisa, né? E indo para Sim. esse lado também, eu tô numa cidade hoje aqui que não, a gente não tem a conexão Green. O que eu fiz? Eu mapeei as cidades assim, o mais próximo possível que tenha a distribuidora e eu encontrei uma a 1 hora de distância. Comecei um trabalho lá em dezembro, fiz ali um volume de 20 mil quilowatts e parei porque começou a ter atraso para aplicar o desconto. Então, assim, é uma cidade pequena, eu fiquei com receio. Falei, não, eu acho que por enquanto eu não vou voltar lá. Fiquei, assim, procurando N estratégias, tentando colocar muita coisa em prática. E, para minha surpresa, nesse meio do caminho, a iGreen trocou a ADM, era a Totem, ela foi para Fit. E assim, meu, o que a Fit está fazendo, assim, impressionante, impressionante. Então, assim, queria dar esse depoimento também, porque eu acho que, às vezes, assim como eu, muita gente dá uma estagnada com receio. Só que, gente, isso aqui é um processo que está validado já. A iGreen está É, validada. E a aí gente vai tá. enfrentar esses desafios, né, César? Uma coisa que eu te falo, não para. Não, Não para. exatamente. E Não eu tô para. aqui, ó. Independente se tiver a cidade estiver pondo fogo, você vai lá e faz. Se estiver subindo, tiver com volume de crescimento ali, você não para, porque se você parar, outro vai fazer. Você pode ter Não, certeza disso. sabe aquela sensação? Assim, isso aqui eu acabei de ter um start, gente. Isso é importante também da gente estar atento. Os treinamentos, queria fazer um agradecimento também, Felipe, um grande líder que eu tenho admiração, esse papo de líder aqui, César, eu acompanho você no Instagram. Isso aqui me manteve é, crendo que é possível, né? E eu acabei de destravar a visão para vou voltar com tudo, fazer um tirão Boa. com todas essas experiências que você trouxe. E assim, só para constar, né? A FIT agora, em 60 dias, está validando a nova conta dos meus clientes. Eu falei assim, meu, eu vou aproveitar isso aqui ao máximo agora, porque é uma É. cidade pequena e a gente vai expandir muito. Tô até com o mapa aberto aqui, 0,33 só de penetração. Então, assim, tem Se muito quiser campo aqui. compartilhar aí. Eu falei pro Felipe ontem no Instagram, você vai compartilhar a minha história aqui ainda, e eu tô aqui deixando essa profecia aqui, tá? Com Amém. certeza. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Isso aqui É esse faz tipo muita de atitude diferença. que a gente faz, né? Assumir compromissos, correr atrás dele. Eu sempre Exatamente. falo, A quem não for Júlia na acabou de dar uma convenção, puxada na minha orelha aqui quem não for um na pouco antes. convenção, vai perder eu pegar meu carro. Bom, muito bom. Obrigada, viu, gente? É isso, é isso. O Pablo falou, cara, estou há pouco tempo aqui como licenciado e eu ainda, né, não entendi muito bem a dinâmica do mutirão, sobre quantos dias, por exemplo, manter. O Pablo, eu não sei se você chegou a assistir alguns treinamentos de mutirão, mas tem alguns treinamentos bem focados, acho que vale a pena você escutar, mas de qualquer forma, né, aproveita aí, César. Geralmente, quando você pega um local, você fica quanto tempo nesse local fazendo Cara, mutirão? eu faço um dia só. Eu chego na cidade, faço hoje, amanhã eu estou em outro lugar e assim por diante. Eu não fico 2, 3 dias. Eu acho que o que o pessoal faz quando a gente fala de mutirão, quanto tempo fica, são pessoas que saem da sua região para trabalhar, por exemplo, numa outra região. Eu sou do estado de São Paulo. Aí eu quero fazer CEMIG, Minas Gerais. Eu não vou bater e voltar. Entendeu? Eu vou ficar 2, 3 dias naquela cidade, que eu vou aproveitar o máximo daquela cidade. Entende? Mas se você for fazer na sua região, você não necessariamente tem que fazer 2, 3 dias seguidos. Você pode fazer hoje em um bairro, você pode fazer amanhã no outro bairro daquela cidade, aí você pode mudar de cidade, entendeu? Até porque às vezes você vai chegar numa cidade e você não vai ser permitido, tem lugar que precisa de autorização. Eu nunca pedi uma autorização, nunca fui numa prefeitura. Eu sempre prefiro pedir desculpa do que pedir autorização. Eu chego, monto a tenda, eu rodo o carro de som, se der ruim, os caras vão chegar e me falar, não pode ficar. Sabe quantas vezes aconteceu comigo? Nenhuma. Com um licenciado meu já teve de ter que ir embora. Mas comigo não, eu prefiro pedir desculpa. Se der ruim, eu vou, peço desculpa. Beleza, não sabia.
vou ver se eu consigo fazer, tentaria ali desenrolar com a pessoa, falar, olha, paga o carro de som, não sabia, posso pagar agora para ficar aqui? Mas não tem um período específico, né? Se você quiser fazer um dia, você faz um dia. Se quiser fazer dois, você faz dois, mas eu não aconselho a passar mais de três naquele mesmo local, tá? Não passar mais de 3 dias naquele mesmo local. E aí eu vi isso em vários treinamentos sobre o mutirão. Porque depois do terceiro dia, aquela pessoa que fez o cadastro fala em casa que fez, que não sei o quê, aí você tá sempre ali no mesmo lugar, aquele parente o sabe tudo, sabe? O que tem o conhecimento das sete galáxias, fala, ah, você caiu no golpe, eles tiraram sua foto, isso é golpe. Você vai ver, você vai é empréstimo na conta de energia. Então, não passe mais de 3 dias no local, no local. Brabo, brabo, brabo. Boa, boa, boa. E galera, eu não poderia deixar essa live aqui passar. Galera, o presidente da empresa está guardando o segredo aí para o dia 30, né? Mas a gente está aqui na live com o mais novo acionista Royal da iGreen. Então, meu irmão, não é para qualquer um, não. É. É um seleto grupo aí de acionistas Royal. É um seleto pequeno grupo. Chegou no topo do plano de carreira, ganhou carro verde da companhia. Eu ainda não falei nos grupos ali porque estou esperando o presidente, né? O presidente é quem manda. Mas bora, a gente precisa ouvir ele um pouquinho aqui, né? Então, Orlandão, patrocinador do César aí, inclusive, mais novo acionista Royal de Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto O vai homem é ser brabo. ó, rodando nas ruas aí. Agora vai ficar mais fácil fazer o negócio, hein, César? Imagina, ó, não, vai. Agora vai. Aqui, ó, Orlando, eu tô com Orlando, fera. Você não vai, você não tá entendendo, você Mas não vai será que esse negócio fazer? dá certo? Não, pera aí. Será que você vai... Vou pedir. Orlando, passa Ô, aqui pro Glória! cara. Ô, obrigado, Felipe. Obrigado, cara. Mas eu queria que, cara, trabalhar com César é assim, vocês puderam entender aí um pouco do privilégio que eu tenho, né? De trabalhar com pessoas como o César, toda a equipe, né? Ter você, Felipe, como nosso mentor aqui também, cara, é incrível. Você é um cara que eu respeito, admiro, sou fã, grato a você, a sua família. E assim, é só o começo, pessoal. Eu entrei nesse negócio aqui realmente para fazer história e carregar o máximo de pessoas junto comigo aqui. Então a gente celebra, né? Nós somos acionistas Royal na Green e teremos aí um carro verde, muita coisa boa acontecendo. Mas o momento agora é de seguir, né? Às vezes as pessoas chegam em determinado ponto e param e então assim, o conselho que eu dou é siga, continue, não pare, vai assim, entrega o máximo que você pode, faça o seu melhor para que você não pare de crescer nesse negócio, né? Porque a gente vê mês a mês aí as oportunidades que surgem, a gente vê tudo que a empresa tem trabalhado, né? Em todas as dores, em todas as coisas que são boas, a empresa tem trabalhado ativamente para, de fato, fortalecer o nosso negócio, né? Então, realmente, eu acredito, assim, demais nessa oportunidade, acredito muito e tenho trabalhado incansavelmente para que a gente possa crescer ainda mais, né? Então, rumo ao embaixador, final do ano, embaixador, e aí bora pro fundador também ganhar aquele 1,5 milhão lá para comprar uma casa. E Ó, bora continuar fazendo história aí, pessoal. Muito obrigado a todos. É uma honra estar aqui com vocês aqui. A gente está conectado toda quinta-feira. É uma honra trabalhar com pessoas como você, Felipe, como o César, todas as pessoas do nosso time aqui que estão aqui na live também. Obrigado. Em breve tem um reconhecimento oficial aí, em breve. então, aí eu já vou aproveitar esse gancho aí, Orlandão. No dia 12 de julho, a gente tem um evento aqui em Campinas. E aí vai ser o reconhecimento aí do Orlando. E, né, você que é de São Paulo, você está convidado para estar aqui junto com a gente. Eu vou deixar uma dica, tá? As salas, galera, não, cara, tem um número limitado de pessoas. Então, assim, vou deixar para comprar na última semana. Pode ser que não tenha mais convites, tá? Então, é importante, tá, falar sobre isso. Outro ponto é, a gente não vai ter evento só em São Paulo, só em São Paulo. São 13 ou 16 eventos, né, rodando aí ao redor do Brasil. Vou deixar o link aqui.
E né, amanhã, eu conversei com o time de marketing hoje, amanhã eles vão disparar para, né, todos os licenciados aí nos WhatsApp falando sobre, né, os nossos summits, né, que são o nome dos nossos eventos ao vivo, presenciais que vão ocorrer aí ao redor do Brasil. Estou colocando o link aqui no chat. Se você não adquirir seu convite, cara, adquira. Isso é inegociável. É o passo mais importante que você tem que dar dentro desse negócio, é realmente se conectar nos eventos presenciais que a gente vai começar a fazer a partir de julho. Então, isso é um sistema que presta atenção nisso daqui. Cara, que loucura, tá? Eu estava conversando, inclusive, isso com o Felipe Souza, né, que é lá de Montes Claros, e ele falando, cara, eu preciso puxar esse evento aqui para Montes Claros também e tudo mais. E eu falei, ô Souza, cara, a gente. Porque, assim, esses eventos, por exemplo, de São Paulo, a gente calculou errado, vai dar prejuízo. E esse prejuízo, ele sai da cota de acionista, de um valor que a gente ganha, os acionistas e acima ganham todos os meses da companhia. Eu, por exemplo, ganho, né, mais ou menos assim, uns 15 mil reais dessa cota de acionistas aí no mês. Cara, eu tô abrindo mão de 15 mil reais, eu tava falando isso com o Souza, eu falei, cara, se a gente for ampliando as cidades e no formato que tá, talvez, cara, a gente, né, o sistema não vai se pagar e a gente vai arrancar muito da cota de acionista. Aí o Souza falou isso, ele falou, cara, hoje eu ganho, sei lá, 3, 4 mil da cota de acionista, eu prefiro zerar minha cota de acionista e ter o sistema rodando do que a gente não ter sistema, por exemplo, aqui, né? E aí, tipo, eu tô falando sobre isso, ganhos, porque assim, né, eu sei que às vezes a pessoa olha e fala, ah, mas eu tô disposta a, né, o convite é 50 reais para mim, né? Ah, mas vai ficar, sei lá, 150 reais para eu ir e voltar. Cara, a gente como liderança está literalmente abrindo mão de ganho da gente, tá? Significativo, né? Às vezes um vai abrir mão de 1.000, outro vai abrir mão de 2.000, outro de 15 mil, outro de, enfim, para colocar o sistema para rodar, para beneficiar o negócio como um todo, porque a gente sabe do poder desses eventos presenciais. Porque, cara, hoje, né, a gente só para você ter noção, olha que loucura. A gente vendeu aqui em São Paulo, a gente tem um site aqui que a gente acompanha isso, tá? A gente vendeu aqui em São Paulo, tipo assim, sei lá, 250 convites a 50 reais, só que a galera pode levar convidado, a gente calculou errado. E aí meio que o convite ficou muito barato. E aí 250 convites, coloca todo mundo a 50 reais, cara, dá 17.500. Não, dá 12.500. 12.500. Acho que é isso, né? Se eu não estou fazendo conta errada. 12.500. É isso mesmo, 12.500. Sabe quanto que é o valor do aluguel da sala? 23.400. Só a sala, sem palco, sem som, sem nada. 23 mil reais a sala, cara. Para a gente fazer a venda em São Paulo. Então, eu estou compartilhando, abrindo um pouquinho de bastidor, de problema de liderança, que não é problema de muita gente aqui, né? Ainda, né? Cada um tem seus problemas, né? Os problemas só vão mudando, os problemas continuam, tá? Mas, cara, imagina, né? Tá eu, Orlando e o Maluf aqui no grupo de Campinas aqui, a gente organizando essa questão do evento. Uma loucura, cara, assim, né? Hoje foi uma loucura aqui para a gente achar local, para a gente conseguir comportar o número de pessoas que a gente precisa comportar por um preço, né, minimamente viável, mas mesmo assim o evento vai dar muito prejuízo, vai sair de cota de acionista e tal. Então, cara, aproveite isso, sabe? Aproveite de verdade, assim, de verdade. Ah, Felipe, eu vou rodar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Cara, roda. Ah, Felipe, vou gastar 100, 200 reais para ir. Gaste, invista, não é gasto, né? Invista no teu negócio, invista em você. Isso realmente pode ser game changer no teu negócio. A gente acredita muito, muito nisso, tá? Inicialmente, a gente vai fazer um evento, o Fernando está perguntando, o primeiro evento vai ser só em Campinas. A ideia era fazer, né, um mês em São Paulo, capital, um mês em Campinas, mas pode ser que, né, já a partir do mês que vem a gente já divida isso, porque estava faltando Royal para rodar. Aí, né, apareceram novos Royals aí, ó. Então a gente abre agora São Paulo, né, mas tem gente aí querendo abrir Uberlândia e Montes Claros também. Então, né, tem São Paulo capital, Uberlândia e Montes Claros para começar a rodar também, né, para tá aí no roadmap aí. Então, Felipe, eu queria que tivesse aqui na minha região também. Cara, então, meu primeiro conselho, bate Royal, porque, né, bate Royal aí que você vai começar a chorar para ter evento aí também, que o Uberlândia a galera tá puxando para lá porque tem Royal lá, Montes Claros a mesma coisa. Então, acelera aí, né? Acelera por aí também, beleza? É isso, é isso, é isso. Recado dado. Orlando, César,
algum recado final? Felipe Não, Souza. pessoal, só que eu queria só complementar um pouco do que o Felipe falou a respeito de evento. De verdade, assim, não negocia com isso. Não, não negocia. Ah, mas é longe. Longe é onde você não quer ir. Cara, é aquilo que você não quer comprar. Não negocia com isso. De verdade, assim, é o maior conselho que eu dou para qualquer pessoa que vai começar nesse negócio. Tipo assim, tipo assim, escolhe uma coisa para você nunca deixar de fazer. É Só isso. uma, para você nunca deixar de fazer, estar nos eventos. Você pode deixar de fazer um mutirão um dia, você pode deixar de fazer você pode deixar de trabalhar um mês nesse negócio, mas você nunca pode deixar de estar nos eventos. Nunca, 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 nunca. Isso aí assim, é o marco zero, porque é no evento que você vai se transformar, né? Então, assim, às vezes você está num treinamento online aqui, você muda uma visão, você muda uma forma de pensar, você muda uma forma de trabalhar. Só que uma coisa é mudar, outra coisa é transformar, entende? Quando você se transforma, não tem volta, não tem volta mais. É igual a lagarta que vira borboleta, entendeu? Aqui no online, um treinamento outro, é a lagarta só mudando de folha. A lagarta vai para uma folha aqui, vai para uma folha mais verdinha aqui, come uma folha mais gostosa ali, ela vai numa árvore diferente ali, coisa e tal. A hora que você vai no evento, aí de fato você vira borboleta mesmo. Aí é transformação. Não tem como você se transformar sem estar no evento. Ponto. Ponto. Tipo assim, isso aí é o princípio zero, tá? Então, assim, independente de onde você está, vê o evento mais próximo. Ah, o mais próximo está a 1.500 quilômetros. Vai, vai. Porque essa sua decisão de estar no evento vai mudar a sua vida sem sombra de dúvidas, assim como mudou a minha. O que eu já fiz para estar em eventos, vocês têm noção. Até uma vez eu tinha só, a única coisa que eu tinha era um passaporte e um visto americano, eu fui parar nos Estados Unidos para ir no evento. Sem dinheiro, sem nada. A única coisa que eu fiz, eu trabalhei muito, garanti a passagem, foi um prêmio que a empresa deu, uma passagem. Eu só tinha o passaporte e o visto. E eu fui parar nos Estados Unidos para estar no evento. E mudou minha vida aquele evento, entendeu? Então, assim, não negocia com o evento. Isso é inegociável, tá bom? É o que eu queria falar. O César quer falar alguma coisa aí também. O que eu tenho para falar para esse pessoal é bem simples, bem simples. Que apesar das dificuldades, não desista. Apesar das dificuldades, não desista. Só não vai chegar aquele que desistir. Isso é um fato. Se você desistir, você não vai chegar. Mas se você continuar, se você persistir, você vai chegar também. Você vai chegar diretor, você vai chegar acionista. Mas se você desistir, é uma coisa chegar. Não vai, tá? Deus fala, tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, tem de bom ânimo apesar das dificuldades. A gente não vai ter dias de só glória, tem dias de luta também, tá bom? Mas tudo passa. E eu tenho certeza que a empresa está cada vez transformando ela para ficar melhor para a gente. Pode ter certeza disso. Não desistam. É isso, É turma. isso. Galera, mais uma Escola de Líderes, né? Esse conteúdo vai ficar gravado, vai ser disponibilizado ali no YouTube. Quem não, se alguém do seu time não conseguiu assistir, manda para ele assistir a gravação, beleza? É isso, a gente se vê todas as quintas-feiras nesse mesmo horário. Um ótimo fechamento de mês aí, acelera todo mundo aí nesse Amém. finalzinho de mês. Eu tô do lado de cá acelerando aqui também. Vambora, tem uma galera aí para fechar as 20 contas, para fechar as 40 contas, para fechar as 100 contas, né? Tem uma galera aí para finalizar os seus 5 seguros, habilitar seus ganhos aí sobre produção do time também. Enfim, bora para cima, beleza? Tamo juntos. Deus abençoe esse fechamento nosso aí. A gente se vê na próxima Escola de Líderes. Valeu!